Olá, amigos do canal da Cajucultura, tudo bem? Estamos de volta com mais um tema de interesse do agronegócio caju. Neste vídeo, selecionei algumas ideias para apresentar para vocês, tendo como foco principal a conjuntura e as tendências da cajucultura em âmbito nacional e internacional. Na primeira parte desta apresentação, falarei sobre a situação atual da cajucultura brasileira, né, assim, em termos conjunturais, e na segunda parte falarei sobre as tendências que temos de ficar com os olhos bem abertos se quisermos termos uma cajucultura sustentável de futuro em termos de negócio. E para falar sobre este assunto, assim, principalmente em termos de conjuntura, e para que possamos ficar, vamos dizer assim, na mesma página, gostaria de destacar três importantes premissas que, no dia a dia, infelizmente, nem sempre são consideradas na cajucultura. A primeira delas é de que a cajucultura é um negócio como outro qualquer, e como tal deve ser encarada. Ela tem necessariamente que dar lucro. A segunda premissa é que é fundamental, eu diria até que é essencial agregar valor a esta atividade, visto que dificilmente apenas a castanha, pelo menos com os índices de produtividade vigentes, ela paga a conta, né? E por último, e não menos importante, e que infelizmente também muita gente esquece, é que não dá para falar sobre, vamos dizer assim, a cajucultura nacional sem ter um olhar atento para o que acontece no cenário internacional. E por quê? Justamente porque a castanha é uma commodity. E como tal, eu sempre repito isso, quer se queira, quer não, o que acontece lá fora repercute em maior ou menor grau aqui no país, aqui no Brasil, né? E o que ocorre aqui também repercute lá, né? E eu vou ilustrar o que eu estou afirmando, né? Com esse slide aqui, com esses números, né? Todos nós sabemos do longo período de estiagem que as principais regiões produtoras de caju no Brasil foram submetidas entre os anos de 2012 e 2016, conforme podemos visualizar aqui nesse slide, aqui na primeira parte esquerda do slide, né? Então, em consequência dessa estiagem, desse longo período de estiagem, ocorreu uma considerável diminuição da área plantada com cajueiro comum. As estimativas chegam a apontar que entre os anos de 2008 e 2020, por exemplo, até bem recente, houve uma redução na área de cajueiro, na área plantada com cajueiro no Ceará, que é o maior produtor nacional, de quase 117 mil hectares. Então, com isso, em consequência, né, a produção diminuiu de forma considerável, fazendo com que as indústrias, no ano de 2012, importassem quase 60 mil toneladas de castanha da África, né? Conforme podemos ver aqui, nesses números aqui do lado direito do slide. Então, pelo que eu acabei de falar, né, uma seca aqui no Brasil pode muito bem beneficiar o produtor de castanha lá na África. E ainda continuando a falar sobre os reflexos da seca, podemos visualizar neste slide aqui da esquerda, né, nesse primeiro gráfico, a produção média de castanha referente a 3 décadas distintas. Então, como podemos ver, na década de 90, que é esse primeiro quadro aqui, a produção média desses 10 anos aqui foi de
57.706 toneladas de castanha. Isso no estado do Ceará. Estou me referindo a números do estado do Ceará. Na década seguinte, esse valor, essa média, elevou-se para quase 89 mil toneladas de castanha, enquanto que, nos últimos 10 anos, esse volume diminuiu para cerca de 64,9 mil toneladas de castanha. Então, é interessante também notar, e agora eu já chamo a atenção aqui para esse gráfico aqui da esquerda, aliás, da direita em amarelo, que houve uma redução significativa na área colhida com o cajueiro gigante, mas que, como eu falei, né, houve essa queda acentuada na área plantada com cajueiro gigante, mas essa mesma tendência de alta não se verificou no cajueiro não precoce. Quer dizer, não foi no mesmo ritmo, né? Que essa linha vermelha que nós visualizamos aqui no gráfico. Então, são duas coisas que que chamam bastante atenção, né? A expectativa é de que essa linha vermelha aqui, ela tivesse um crescimento aqui, espelhasse um crescimento maior da área com o cajueiro. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, voltando aqui ainda vamos dizer, nessa linha de raciocínio e com relação à questão da seca, né, e analisando os números referentes ao desempenho dos nossos pomares, é que eu falo de rendimento, ou seja, quilo de castanha por hectare, a média é sofrível, né, conforme nós podemos ver aqui nesse gráfico à esquerda. Em parte, esse desempenho pode ser explicado pelo fato de ainda existir uma grande área com cajueiro gigante, mesmo considerando a área, os 117 mil hectares que foram perdidos em função da estiagem, né? Então, que puxa essa média para baixo. E também pode ser explicado, pelo outro lado, devido à baixa adoção de práticas que impulsionam essa produtividade, né? Pelos mais variados motivos, né? Já no gráfico da direita, aqui nessa cor escura, olhando agora o volume das exportações de amêndoa de castanha de caju, essa linha azul aqui na parte superior do gráfico, né? Nós vemos que entre os anos de 2015 e 2020, o volume exportado ele praticamente permaneceu estagnado ao longo deste período. Pergunto, será que podemos atribuir apenas a estiagem, as intempéries climáticas, as causas para esse baixo desempenho da nossa cajucultura? Eu tenho minhas dúvidas. Será que se tivéssemos implementado um programa mais agressivo de renovação dos pomares, substituindo as plantas de cajueiro comum pelas de cajueiro anão, o longo período de estresse teria causado tanto estrago? Também não acredito. Acredito que não. Até porque as áreas cultivadas com as variedades anãs foram as menos atingidas pela estiagem, né? pelo longo período de estiagem. E aqui vale lembrar que o cone CCP76, que é o mais cultivado hoje no Brasil, ele foi lançado em 1983, ou seja, cerca de 28 anos antes desse período de estiagem a que me referi. A minha leitura, assim, de forma muito objetiva, é a de que não fizemos a lição de casa. E a não feitura dessa lição implicou em sérias consequências para o agronegócio caju cearense e com reflexo, por que não dizer, também no agronegócio caju brasileiro. Então, isso fica assim muito assim nítido, muito evidente por esse gráfico, né, que ilustram bem essa minha afirmação de que a lição de casa não foi feita. Aqui nós temos que em 2009, veja bem, cerca de 24%, conforme podemos ver aqui nesse gráfico em pizza, das
importações de amêndoa de castanha de caju feitas pelos Estados Unidos originavam-se do Brasil. Olhando agora para o gráfico aqui da direita, que refere-se ao ano de 2019, nós vemos que essa fatia diminuiu em 10 anos para apenas 4%, sendo dominado hoje em grande parte pelo Vietnã, que em 2009 respondia por 45% e hoje por cerca de 86% das importações de amêndoa de castanha de caju dos Estados Unidos, né? Então, assim, por falar no Vietnã, nós temos o exemplo de alguém que fez o dever de casa e que, de algum modo, que de certo modo, guardadas as devidas particularidades, pode ser um bom referencial para nós, né? Então, ainda na mesma linha de raciocínio, vamos juntar agora no mesmo gráfico a produção de castanha do Brasil, do Vietnã e da Índia nos últimos 20 anos, ou seja, pegando do ano 2000 até o ano de 2020. Então, aqui no gráfico, na coluna em azul, nós temos o Brasil, o Vietnã em vermelho e a Índia em laranja. Então, visivelmente, fica muito claro o salto dado pelo Vietnã e Índia nesses últimos 20 anos. Observando os números do Brasil aqui em azul, o que nós podemos ver é que a produção de castanha na safra de 2000, ela foi a mesma de 20 anos atrás, né? Na safra de 2020, melhor dizendo, ela foi a mesma de 20 anos atrás, ou seja, aproximadamente 138 mil toneladas, né? Vejamos agora o reflexo dessa estagnação da produção brasileira em relação às principais, ou aos principais atores desse negócio, considerando uma série de 2008 até 2019. Então, de 35 mil toneladas de amêndoa de castanha de caju exportadas em 2008, podemos ver aqui logo no início do gráfico, nessa coluna marrom, no marrom claro, ficamos em 17 mil toneladas aqui em 2019. Ainda nesse mesmo gráfico, nós podemos ver o salto do Vietnã, aqui em vermelho, e com essa linha pontilhada aqui de tendência de crescimento, como o grande player das exportações mundiais, né, com cerca de 360 mil toneladas de amêndoa de castanha de caju exportadas no ano de 2019. Agora, por que o Vietnã teve sucesso, né? Quais os fatores de sucesso do Vietnã, principalmente no que diz respeito à questão do processamento da amêndoa de castanha de caju? Bom, o Vietnã teve e tem, né, é bom que se ressalte, como pilares principais a tecnologia, onde o setor possui um forte link com universidades, partilhando inovação, tendo para isso um forte suporte do Estado, né? E numa de suas recentes apresentações sobre o mercado internacional do caju, Jim Fitzpatrick, ele é um renomado analista britânico, expert no mercado internacional de castanha de caju. Ele apontou os fatores de sucesso que levaram o Vietnã a se diferenciar da Índia, outrora um grande exportador de amêndoa de castanha de caju, e que estão, assim, de forma muito resumida nesse slide. Então, ele listou 13 fatores que vão desde a oferta de matéria-prima para o processamento, indo até o item 13, que é a proximidade do mercado consumidor. Vejam, olhando aqui, esses pontos que estão em destaque aqui na cor amarela, que 4 fatores diferenciam o Vietnã da Índia, né? E eles estão
como falei, marcados em amarelo. Primeiro, o custo de processamento, que é o item 5, que é mais caro na Índia. Depois, o desenvolvimento e adoção de tecnologia. Em seguida, a escala de processamento. E, por último, o apoio governamental. Vou repetir. O custo de processamento, item 5, que é mais caro na Índia. O desenvolvimento e adoção de tecnologia. A escala de processamento e o apoio governamental. Então, acho que aqui já temos um excelente benchmark para a nossa cajucultura, né? E, bom, mas chega de falar de conjuntura. Vamos falar agora um pouquinho das tendências em alta na cajucultura mundial e até que ponto elas podem impactar a cajucultura nacional. Algumas dessas tendências eu costumo dizer que elas podem ser encaradas como oportunidades, né? Outras como sérias ameaças ao negócio caju local. A primeira delas é o que diz respeito à entrada de novos players, com destaque para os países africanos. Então, estima-se que a África deverá aumentar ainda mais a produção de castanha. Hoje, para se ter uma ideia, a cada 2 castanhas consumidas no mundo, uma é proveniente da África. E ainda em relação a estes novos players, existe uma forte tendência por parte dos principais produtores africanos que hoje suprem boa parte da demanda do Vietnã e da Índia no processamento doméstico, ou seja, no processamento in-house. Vários países africanos estão agora planejando processar cerca de 50% de sua produção de castanha in-house e entrar no mercado mundial em grande escala. Alguns, inclusive, sobretaxando a exportação de castanha in natura. Isso não deixa de ser uma ameaça à indústria local de processamento. No tocante a esse segundo item, que é o que diz respeito a nichos de mercado, eu destacaria o crescimento expressivo dos mercados vegetariano e vegano no Brasil e principalmente dos Estados Unidos e Europa, com grandes possibilidades para as carnes ditas vegetais e os leites à base de plantas, né? Aqui no Brasil, inclusive, já temos várias marcas que podem ser encontradas facilmente nas grandes redes de supermercados. Além disso, existe também uma tendência forte de crescimento no consumo de cajuína, especialmente em função de novas embalagens mais atrativas e produzidas sob processos que garantem uma maior padronização da bebida, atraindo inclusive o público jovem. Também o surgimento de mix de bebidas, inclusive com teor alcoólico, tendo o suco de caju como um ingrediente base, né, que também é um mercado que está crescendo. Então, ao meu ver, esta é uma tendência, eu sempre ressalto essa questão, que o Brasil deveria agarrar com unhas e dentes, visto que ainda somos, pelo menos por enquanto, os maiores consumidores dos coprodutos de caju. A terceira tendência aqui é o que diz respeito ao crescimento do consumo, né? Estima-se que o mercado global de amêndoa de castanha de caju cresça a uma taxa anual de 4,27% entre os anos de 2021 e 2025, atingindo um tamanho de mercado de cerca de quase 7 bilhões de dólares em 2025. Então, esse crescimento, que é uma coisa importante, ele tem se mostrado consistente ao longo dos últimos 10 anos, né? E uma outra questão que não podemos esquecer é que o mercado chinês também está em franca expansão nesse sentido. E, por último, que é o que diz respeito a encurtamento de cadeias. Essa é uma tendência muito forte e que tem como foco principal permitir uma maior rastreabilidade do produto processado, visto que hoje a amêndoa que é consumida nos Estados Unidos e que é processada no Vietnã, ela percorre cerca de 28 mil quilômetros, o que dificulta bastante a questão da rastreabilidade, né? Então, essas, vamos dizer assim, seriam as principais tendências,
né? Vamos falar um pouquinho agora de trajetória, ou seja, de futuro. Então, eu aqui nessa última parte da nossa apresentação, eu atrevo-me a apontar alguns alvos que reputo como importantes para serem atingidos se quisermos, como falei no início, chegar no futuro com um agronegócio caju moderno, sustentável e, acima de tudo, competitivo, né? Um deles é o que diz respeito à articulação da cadeia produtiva, né? Mais do que nunca é necessário integrar as atividades de produção, industrialização e comércio de modo a diminuir a participação dos intermediários nos processos de comercialização. Eu considero que isso contribuirá fortemente para a sustentabilidade desse negócio. Por quê? Porque eu julgo que o alto grau de intermediação ele ele se reflete fortemente para a desarticulação da cadeia produtiva do caju. Então, esse é um ponto que todos devem estar preocupados, todos os elos da cadeia. Um outro ponto é o que diz respeito ao nível tecnológico da nossa cajucultura, né? Então, não é possível, né? É inconcebível que quase 40 anos após o lançamento do clone CCP-76, o estado do Ceará, que é o berço do cajueiro não precoce, ainda tenha cerca de 66% de sua área plantada com cajueiro gigante, com cajueiro do tipo comum. Então, é urgente implementar um programa agressivo para a renovação dos pomares, mas com metas realmente ambiciosas, né? E de curto e, no máximo, médio prazos. Outro ponto ainda, assim, é o que diz respeito à questão da assistência técnica, uma assistência técnica dedicada, especializada, né? A pandemia, eu sempre também repriso essa afirmação de que ela serviu para jogar luzes sobre um imenso contingente de cajucultores que estão, por assim dizer, entregues à própria sorte. As lives e os grupos de WhatsApp comprovam muito bem o que eu estou dizendo neste momento. Então, o baixo nível de conhecimento, de certo modo, ele é reflexo da insuficiente assistência técnica, quer seja privada, quer seja oficial, né? E acende a luz vermelha mostrando que é urgente implementar ações para essa virada de mesa, para mudar esse quadro, né? Outro ponto aqui diz respeito ao mercado interno. Não podemos esquecer que temos um mercado nacional com bilhões de consumidores em potencial. Temos verdadeiros países, estados que são países aqui dentro do Brasil em termos de consumo, em termos de população consumidora. Então, no meu entender, os governos estaduais, juntamente com os diferentes elos desta cadeia de valor, têm a obrigação de partirem com força nessa direção, na direção de promover essas campanhas para o aumento do consumo do caju. Não só do caju, mas também dos seus coprodutos, né, dos derivados. Então, temos hoje no Brasil uma população de cerca de 215 milhões de habitantes, né? Então, tem um chão enorme a ser percorrido quando a gente fala de consumo. Então, precisamos popularizar não só o consumo interno da amêndoa, de castanha de caju, né, mas também, como já falei, dos coprodutos. São urgentes ações no sentido de conquistar esse mercado interno. Outro ponto diz respeito à promoção das exportações. Então, nesse ponto, nós podíamos, né, muito bem usar o exemplo que eu falei aqui do Vietnã, o exemplo vietnamita, onde existe um permanente esforço do governo no sentido de promover as exportações por meio de programas de modernização do setor produtivo, né? E, por último, o que diz respeito à questão das vantagens tributárias, né? Aqui eu me refiro à implementação de uma política de financiamento e de vantagens tributárias que atendam às conveniências e interesses dos produtores e dos micros e pequenos empreendedores do agronegócio caju, né? Então,
Basicamente, era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui até agora, né? Foram estas, então, as principais ideias que selecionei para apresentar. Espero que tenham gostado do vídeo e aproveitem para deixar os seus comentários e também sugestões sobre temas que gostariam de ver abordados nos próximos vídeos do canal. Nós estamos também no Twitter, no Facebook com o Blog da Caju Cultura e no Instagram também com o Blog da Caju Cultura. Obrigado mais uma vez e até a próxima.